Bom dia. Na mostra científica desse ano eu vou comentar um pouco sobre o aquecimento global. O que é o aquecimento global, quais são as suas causas, algumas das suas consequências, entre outros fatores. Então, o que seria o aquecimento global? O aquecimento global, ele designa do aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Isso teoricamente seria causado pelas práticas humanas. Teoricamente, por quê? Ainda há alguns pesquisadores e cientistas que defendem e argumentam que a Terra passa por certos períodos de esfriamento e certos períodos de aquecimento, que isso acabaria sendo um processo normal, um processo natural. Mas, sobre o ponto de vista oficial, que é o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o problema em questão não é nem motivo de discussão. Há mais que comprovado uma série de mudanças climáticas que têm ocorrido nos últimos tempos e que há sim a participação do homem nisso. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que a partir do século XX, por razão dos desdobramentos ambientais e das revoluções industriais, foi e está sendo o período mais quente de toda a história. Houve um aumento de 0,7 graus Celsius na temperatura de todo o planeta. Segundo esse órgão ainda, as previsões para o século XXI é de elevação de mais 1 grau Celsius em caso de preservação da atmosfera ou de 1,6, podendo chegar até 4 graus Celsius de aumento caso apresentemos uma maior poluição. O efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa, ele está sempre íntimo com o aquecimento global. Ele está ligado diretamente às mudanças climáticas que ocorrem no planeta. O efeito estufa, apesar de relacionado com o aquecimento global, ele é um processo que garante que a Terra se mantenha em temperatura adequada para a vida. Sem ele, o planeta seria muito frio, a ponto de muitas vidas deixarem de existirem. O problema está no aumento de gases poluentes, os chamados gases de efeito estufa. Eles acumulam na atmosfera e isso faz com que haja uma maior retenção de calor. Como acontece, então? O aumento na concentração de gases de efeito estufa provoca alterações nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera. Em consequência disso, acaba ocorrendo o aumento da temperatura, o que causaria o aquecimento global. Existem alguns gases que geram o aquecimento global. Alguns deles são o dióxido de carbono, o metano, os CFCs e o óxido nitroso. O que geraria esses gases, então? O dióxido de carbono ele é gerado a maior parte pela queima de combustíveis fósseis. Já o metano é gerado na pecuária, na queima de combustíveis, na biomassa e principalmente em aterros sanitários. Os CFCs ele é um composto baseado em carbono que contém cloro e flúor. E o óxido nitroso é um gás produzido pelas fábricas. Quais são as causas, então? As principais causas do aquecimento global, elas estão relacionadas para a maioria dos cientistas com as práticas humanas realizadas de uma maneira não sustentável, como o uso de combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis usados em automóveis movidos a gasolina e diesel, eles liberam uma quantidade muito grande de dióxido de carbono, que é considerado o maior responsável pela retenção de calor. O desmatamento. Com o desmatamento ocorre o desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle da temperatura e dos regimes da chuva. As queimadas. A queima da vegetação libera grandes quantidades também de dióxido de carbono e acaba elevando mais ainda a temperatura. As atividades industriais. As indústrias que fazem uso desses combustíveis fósseis também são responsáveis pela emissão de gases poluentes, né? Essa situação compreende a maior parte da emissão de gases de efeito estufa, principalmente em países mais desenvolvidos.
Temos algumas consequências, né, que podem nos afetar muito e já tem nos afetado, né? Um dos fatores que mais tem preocupado os cientistas seria o derretimento das calotas polares. Isso já é uma realidade e os impactos negativos nas regiões que acontecem, esses derretimentos, já podem ser observados. Alguns animais, como os pinguins, as baleias orcas as baleias orcas e as baleias francas, estão correndo risco. Uma curiosidade sobre isso algumas pesquisas apontam que essa seria a possível causa da extinção dos mamutes. Além disso, muitas espécies podem entrar em extinção por conta da elevação da temperatura, além da disponibilidade de água em várias partes do planeta acabar tornando-se cada vez menor, em razão da maior ocorrência de secas em períodos mais prolongados. Há também a mudança na composição da fauna e da flora em todo o planeta. O aumento de casos de desastres naturais, como as inundações, as tempestades, os furacões. Além desses fatores, também temos a desertificação de áreas naturais e as mudanças climáticas também podem afetar a produção alimentícia. Então, como a gente poderia combater esse aquecimento? Existem algumas práticas simples que podem nos ajudar. A primeira grande atitude, segundo esses apontamentos oficiais e científicos, seria a escolha de fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização dos combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão mineral e principalmente o petróleo. Aí, por parte das indústrias, aconteceria a diminuição da emissão de gases poluentes na atmosfera, que também é uma ação muito necessária. Outras formas de combater o aquecimento seria diminuir a produção de lixo através da conscientização social e de mais estímulos nas medidas de reciclagem, pois a diminuição da produção de lixo acabaria diminuindo também a poluição e a emissão de metano, que, como já foi dito, é muito comum na área de aterros sanitários. Ainda somado a essas medidas, teríamos que ter uma maior preservação da vegetação, tanto em grandes biomas e condomínios morfoclimáticos. Assim, teríamos um mundo consequentemente muito melhor. Para a melhora desses fatores, nós necessitamos da conscientização de todos. Ainda é possível, sim, reverter essa situação. Assim, viveríamos em um mundo menos quente, com ar mais puro, vegetação e preservação de espécies, entre outros inúmeros fatores. Espero que vocês tenham gostado do trabalho e que possam ter tirado algum proveito disso. Obrigada pela atenção e tenham todos um ótimo dia.